Olá, pessoal, tudo bem com vocês? O título do nosso trabalho é Identificação de padrões temporais e espaciais de mudança da comunidade de diatomáceas nos Andes tropicais durante os últimos 150 anos. O meu grupo é composto por mim, Ângela, pelo Túlio e pela Amanda. Esse é o nosso artigo. Ele foi publicado na revista Journal of Biogeography. O fator de impacto dele é A1 em biodiversidade e ele foi publicado em agosto de 2019. Bom, para começar, vamos falar sobre as águas doces das Montanhas dos Andes, que são um local estudado no artigo. Bom, são muito importantes porque, apesar de representarem uma pequena proporção dos ecossistemas terrestres, têm grandes contribuições para como os serviços ecossistêmicos, a biodiversidade presente nesse local e os ciclos biogeoquímicos. É importante também falar sobre biogeografia de montanhas, que está relacionada à geodiversidade, que compreende relações complexas entre o clima, biodiversidade e relações topográficas, sendo que esses gradientes de elevação à latitude geram algumas mudanças na diversidade dessas comunidades e isso gera respostas, né, nos organismos de água doce, por isso é tão importante estudá-los. Bom, esse artigo estuda as diatomáceas, que são algas silicosas unicelulares, são um grupo rico em espécies e amplamente dispersas, são muito resistentes a perturbações e respondem a variáveis locais e regionais, por isso são tão interessantes para esse artigo. E elas são um verdadeiro pulmão do mundo, ou seja, são responsáveis por grande quantidade de oxigênio presente na nossa atmosfera. E só por curiosidade, eu coloquei aí no canto esquerdo da tela de vocês as diatomáceas vistas do espaço. Bom, em relação ao gradiente ambiental altitudinal, tem alguns fatores que mudam com a altitude e afetam a composição das diatomáceas, como a temperatura, a disponibilidade de nutrientes, a transparência da água e a dominância de diferentes tipos de substrato. E então essa altitude afeta todos esses fatores e isso também afeta, né, a comunidade das diatomáceas. Bom, o que tem impactado muito também os lagos, tem impactado os Andes no geral, é o aquecimento global, sendo que nos Andes tropicais, o aquecimento tem sido maior do que a média global. Então, eles têm sido bastante afetados. Em relação às mudanças nos Andes, podemos citar mudanças na extensão das geleiras, nos regimes hidrológicos e também na distribuição de plantas do local. Já as mudanças nos lagos, podemos citar o aumento da estratificação térmica e também muitas comunidades foram afetadas, como os quirominídeos, os cladóceros e as diatomáceas. Bom, agora vamos falar sobre as modificações antrópicas, porque muitas práticas dos humanos têm afetado também esses ecossistemas, como a captação de água nos lagos andinos, que tem sido realizada e tem afetado bastante, principalmente o ecossistema lacustre, né? A agricultura também tem afetado bastante, a pecuária e o desmatamento. E outra coisa que vem acontecendo é que com o aquecimento global, as práticas humanas têm se mudado para cima das elevações andinas, o que tem prejudicado ainda mais esses ecossistemas. Bom, agora vamos falar dos objetivos do nosso trabalho, que são estudar a dinâmica passada da distribuição de espécies e ecossistemas, que o passado é muito importante para entender também o presente, ou seja, compreender os padrões ecológicos contemporâneos, e também prever como esses ecossistemas responderão às mudanças ambientais que tanto têm afetado esses ecossistemas. Bom, agora vamos passar para a parte de materiais e métodos e falaremos primeiro sobre a área de estudo. O estudo estudou duas áreas, né? O Alto Andes e o Planalto Interandino do Equador, sendo que o Alto Andes está numa altitude mais elevada, um pouco maior que 3.500 metros de altitude. Já o Planalto Interandino do Equador está entre 2.000 e 2.900 metros. O Alto Andes tem um clima mais úmido, isso devido principalmente à vegetação sem árvores do páramo, que deixa esse ecossistema mais úmido, esse bioma mais úmido mesmo. Então, é relacionado com o clima, né? E já no Planalto Interandino do Equador, o clima é mais seco e tem algumas manchas de floresta montanhosa e pastagens. Isso porque a atividade humana tem afetado muito esse local. Já o Alto Andes não tem sido tão afetado quanto o Planalto Interandino do Equador. Bom, agora vamos falar sobre a amostragem e processamento de núcleo. Nesse estudo foram analisados 21 lagos, onde eles fizeram a amostragem de núcleo de sedimentos e também uma coleta de água para análises químicas. Essas análises foram realizadas em fevereiro e em julho de 2017, em sua maioria. Apenas 2 lagos foram feitos no verão de 2014. Agora vamos falar sobre os gradientes estudados e que impactam esses locais, que são os gradientes do ambiente e também a morfologia. Em relação aos gradientes do ambiente, podemos citar a limnologia, o clima e a altitude. Já em relação à morfologia, está incluída a área do lago e também a profundidade máxima do lago.
Eles fizeram 4 análises principais, que foram a análise dos núcleos dos sedimentos, que foram recuperados no centro de cada lago, e com isso fizeram a análise das diatomáceas. Tiveram também as análises físico-químicas, em que as amostras de água foram recuperadas manualmente, 30 centímetros abaixo da superfície. E eles analisaram principalmente o conteúdo iônico e os nutrientes. Nas medições in situ, eles analisaram principalmente a condutividade, a temperatura e o pH da água. Por fim, na análise de chumbo 210 em lagos, eles perceberam que todos os lagos tinham sedimentos a 30 centímetros de profundidade e que essa profundidade de 30 centímetros datava em condições pré-1850, ou seja, condições do passado. Aqui eu estou mostrando para vocês um mapa, né, do local do estudo, né, os Andes equatorianos, mostrando os lagos. Então, aqui em verdinho está a altitude menores, sendo que na altitude, em branquinhos a altitude maior. Esses pontinhos azuis representam os lagos em que eles fizeram esse estudo, sendo que os laguinhos que tem esse triângulozinho vermelho são os laguinhos que eles fizeram essa análise de chumbo, que eu mencionei no slide anterior. Agora, em relação ao processamento de diatomáceas e conjunto de dados, eles fizeram uma análise de diatomáceas através do processamento das seções, sendo que, mais na superfície, 1 centímetro datavam de condições modernas das diatomáceas. Já 30, 31 centímetros, condições pré-históricas. E eles perceberam também que em todas as amostras tinha pelo menos 400 válvulas de diatomáceas, sendo que 265 espécies estavam relacionadas ao top core, que são mais na superfície, 1 centímetro, e estavam relacionadas com condições modernas, e 264 espécies estavam relacionadas ao downcore, que eram de 30 a 31 centímetros, um pouco mais abaixo da superfície, e datavam de condições pré-históricas. Agora, por fim, falarei sobre o conjunto de dados ambientais, climáticos e espaciais. Em relação às variáveis ambientais, eu gostaria de destacar a química da água e os preditores físicos do habitat, que foram analisados, né, em relação a essas variáveis. Também é importante as variáveis climáticas, que eles analisaram, que também impactavam o local, e está relacionado à temperatura média anual do ar, sazonalidade da temperatura e sazonalidade da precipitação. Por fim, variáveis espaciais, também analisadas. Eles usaram os mapas de autovetores de Moran, desculpa, não sei falar, acho que é Moran, baseados em distância. E o que eles fizeram isso basicamente pega uma coisa que está numa escala mais fina, como um microhabitat, e transforma numa escala maior, como uma bacia hidrográfica. Isso para eles terem uma visão mais do todo sobre esses ecossistemas. Bom, agora o Túlio vai continuar falando com vocês sobre materiais e métodos, a parte de análises estatísticas. Então, gente, agora eu vou falar da análise estatística do trabalho. Essa análise estatística ela foi realizada com o intuito de se observar quantitativamente a variabilidade ambiental e das espécies de diatomácea dos lagos estudados. Em um primeiro momento, foi analisado as características física e química dos lagos e, depois disso, eles obtiveram informações de concentrações de íons dos lagos, pHs e o índice de chuva deles. E essas informações elas foram utilizadas para fazer a análise de componentes principais, ou a sigla PCA. Essa PCA ela vai servir basicamente para agrupar diferentes características e correlacionar elas. E só que junto a essa PCA, eles utilizaram o algoritmo NIPALS, porque esse algoritmo NIPALS ele permite que ocorra essa correlação da PCA, mesmo com alguns dados faltando. Depois disso, ele foi gerado esses 2 gráficos aí. No primeiro gráfico, os triângulos vão estar representando os lagos interandinos e os círculos vão estar representando os lagos nos altos dos Andes. O eixo X desse primeiro gráfico ele vai estar relacionado à química da água e à variabilidade da elevação do lago. E o eixo Y ele vai estar relacionado à variação da estrutura física do lago e à sua sazonalidade de chuvas. Como vocês podem observar, os lagos que ficaram com uma pontuação mais negativa no eixo X, eles apresentam um baixo pH na água e uma pequena quantidade na composição de íons. E esses fatores eles são relacionados aos lagos de altas altitudes. E aqueles que ficaram mais à direita e com uma pontuação consequentemente mais positiva, eles vão estar relacionados aos lagos de altitudes mais baixas ou os interandinos. E esse segundo gráfico agora,
ele vai representar a correlação entre os fatores analisados dos lagos. Como, por exemplo, em alguns lagos que você tem um maior pH, muito provavelmente você vai ter uma alta concentração de íons NO3 e de potássio. E por outro lado, no lago que você tem maior pH, ele vai estar relacionado a uma altitude menor, porque como vocês podem ver no gráfico, o pH, a seta, o vetor do pH, ele está do lado oposto à elevação, entenderam? E depois que eles compararam essas características química e física dos lagos, foram analisadas as assembleias de diatomáceas presentes no passado e no presente desses lagos. No gráfico, cada sigla vai indicar o nome de um lago diferente estudado, e assim como no primeiro gráfico, os triângulos vão representar os lagos interandinos e os círculos vão representar os lagos andinos. A cor amarela, ou cor top, como a Angela disse, elas vão estar relacionadas elas vão representar as assembleias de diatomáceas que são encontradas no presente. E a cor cinza, ou downcore, ela vai representar as assembleias de diatomáceas encontradas no passado. E para que houvesse uma comparação, para que houvesse uma comparação, desculpa, para que houvesse essa comparação, foi feita uma escala multidimensional não métrica, NMDS. E esse gráfico, basicamente nesse gráfico, a menor proximidade entre os pontos cinzas e amarelos de um mesmo lago, eles vão estar indicando que houve uma menor mudança nas assembleias de diatomácea ao longo dos anos. E, no geral, como vocês podem ver, houveram muito poucas diferenças significativas das diatomáceas do passado e do presente. Em destaque, a gente tem as do lago Cuyuc, que é um lago de alta altitude, e do lago São Pablo, que é um lago interandino. E, por fim, eles fizeram uma análise que correlacionava as diferentes espécies estudadas com as características químicas dos lagos. Como vocês podem ver nesse gráfico, as espécies representadas pelos números 4 e 5, elas vão ser típicas de lago interandinos, porque elas preferem uma água com uma maior concentração de íons, e as espécies 2 e 9, por exemplo, elas vão preferir um local com maior altitude e uma maior MAP, que é o índice de pluviosidade. E a partir disso, esse artigo ele chegou no resultado que as mudanças ocorridas nas espécies de diatomácea, mesmo sendo muito poucas, elas estão relacionadas a mudanças, elas estão mais relacionadas a mudanças ambientais. Pessoal, agora a gente vai falar um pouquinho sobre a parte de discussão do artigo. Em 1853, Humboldt, escritor de um dos principais artigos que foram usados como referência para esse estudo, documentou a distribuição de organismos ao longo de gradientes altitudinais nos Andes tropicais e observou algumas mudanças hidrológicas e climáticas induzidas pelo homem no Lago Tropical Valência. E é baseado nesse legado que foi desenvolvido o estudo de lagos tropicais de alta elevação que estamos apresentando a vocês hoje. Os resultados desse estudo caracterizam os padrões de distribuição das espécies de diatomáceas nos lagos andinos do Equador, documentando a composição histórica das espécies em uma região que Humboldt já havia visitado algumas décadas antes e comparando essas espécies com as espécies existentes atualmente. Isso permitiu avaliar os potenciais impactos climáticos e antropogênicos nas populações de diatomáceas. Assim como no primeiro trabalho que foi desenvolvido por Humboldt, os resultados dessa pesquisa recente indicam a importância das variáveis associadas ao gradiente altitudinal como controle ambiental primário na composição de espécies lacustres dos Andes tropicais. De acordo com os resultados obtidos através do NMDS e IPCA, que o Túlio já mencionou anteriormente, são vários os mecanismos pelos quais a elevação afeta os lagos e suas assembleias de diatomáceas. E podemos perceber também que variáveis direta e indiretamente associadas à elevação, como temperatura, precipitação, concentração e composição iônica, também afetam a composição das espécies. E além desses, outros fatores que não foram avaliados no decorrer do estudo também variam com a altitude dos lagos equatorianos e podem ter um efeito nas diatomáceas lacustres por meio de interações bióticas locais. Para que essa apresentação não fique muito longa, nós iremos discutir agora apenas os principais pontos que foram observados ao final do estudo.
O primeiro deles é que os lagos localizados no Planalto Interandino têm maiores faixas de nutrientes e condutividade, como é possível notar nessa tabela retirada do artigo. Isso se deve principalmente devido às maiores densidades populacionais humanas e o uso do solo nessa região. Por outro lado, a estrutura espacial imposta pela distribuição topológica dos lagos ao longo dos Andes equatorianos também pode contribuir para diminuir a eficiência de dispersão das diatomáceas. Isso porque a taxa de dispersão entre lagos geograficamente distantes é menor, mesmo considerando organismos que se dissipam passivamente. Um outro ponto interessante de ser abordado é que, no geral, os lagos mantiveram suas assembleias de diatomáceas semelhantes ao longo do tempo, o que sugere a resiliência da comunidade regional às mudanças ambientais mesmo ao longo de centenas de anos. E essa descoberta contrasta com alguns estudos que foram feitos em lagos individuais no Equador, que experimentaram mudanças abruptas recentes, entre os séculos XIX a XXI, na composição das diatomáceas. Mudanças essas que foram atribuídas ao aumento da estratificação térmica impulsionada pelo aquecimento atmosférico e a redução da velocidade do vento. Por fim, de acordo com suas análises, os autores desse artigo, escolhendo como tema da nossa apresentação, sugerem a importância de outras variáveis ambientais que não são diretamente ligadas à temperatura ou profundidade do lago e que afetam o crescimento das diatomáceas, como, por exemplo, a concentração de fósforo total, o pH, a concentração de íons e a concentração de íons de cálcio nos lagos. Sendo que esses gradientes podem variar em sua importância em diferentes estados de ecossistemas lacustres ao longo do tempo. Então agora, para finalizar, essas são as principais conclusões que foram apresentadas no artigo. A primeira delas é que, em uma escala regional, as assembleias de diatomáceas não parecem ter mudado entre os tempos históricos, que se refere ao período pré-1850 e modernos, embora o pequeno número de locais tenha apresentado mudanças significativas, como os lagos Kiuque e São Paulo. Ou seja, o fator tempo não é o principal responsável pela variação das espécies de diatomáceas nos lagos. Além disso, esse estudo mostrou a importância não apenas do gradiente ambiental altitudinal, mas também de efeitos espaciais independentes em afetar a montagem regional de comunidades de diatomáceas nos lagos andinos ao longo dos anos. Então, essa foi a nossa apresentação. Obrigado pela sua atenção e qualquer dúvida a gente está à disposição.